Amigos e amigas da Canção Nova, mais um programa para você. Nessa tarde, o nosso programa Pergunte e Responderemos, o próprio nome já diz tudo, né? Você pergunta e nós procuramos responder aqui para você, de acordo com aquilo que a igreja nos ensina. Bom, vocês já perceberam que às vezes chegam perguntas que não são bem ligadas à nossa fé, às vezes é mais algo ligado à medicina ou alguma outra coisa. Aí a gente dá uma opinião, tá certo? A opinião fica com ela, evidentemente, quem quiser, tá bem? Bom, quero só dizer a você que você pode mandar suas perguntas aí para nós pelo 12 31 86 2600, que também é o WhatsApp. Fica fácil você usar aí seu celular, né? E temos também o e-mail do programa Pergunte e Responderemos, @cançãonova.com, ok? É uma satisfação responder a sua pergunta, tá bem? Quero lembrar a você que a Canção Nova, né, depende de você, né? Depende de você para manter toda essa programação no ar, sobretudo nesse tempo difícil de pandemia, que a Canção Nova não pode mais realizar os seus grandes eventos aqui, né? Que realmente ajuda a Canção Nova também, né? Então, mais do que nunca, eu peço a você que não esqueça da Canção Nova. Põe aí no seu orçamento, põe aí no seu débito automático da conta bancária, ou então no seu boleto aí, e pode ter certeza, Deus vai te abençoar. Tem uma passagem lá, né, no livro do Eclesiastes que fala que Deus dá 7 vezes mais a quem dá aos pobres, a quem dá à igreja, quem faz a sua obra de caridade, né? Muito bem, vamos pedir a Nossa Senhora a sua bênção, a sua intercessão, né, para esse nosso programa de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos, vamos aqui para as perguntas do primeiro bloco, que são as seguintes. Eu tenho aqui a pergunta de uma pessoa que pede para não ser identificada, tudo bem? Um padre e também um bispo ordenados na Igreja Católica, Apostólica, Romana, dizendo que estão se desvinculando da mesma e se vinculando à Igreja Católica Brasileira. Nesse caso, eles podem continuar ministrando os sacramentos e o ministério sacerdotal também é válido. Veja, para a Igreja Católica não é válido, por quê? Quem deixa a Igreja Católica é suspenso ad divinis. Veja, uma coisa que nós temos que colocar. Um sacerdote, um bispo, ele será sacerdote e será bispo para sempre. Ok? Mesmo que ele deixe a igreja. Agora, se ele deixa a igreja, ele está suspenso de ordem, quer dizer, ele não pode ministrar os sacramentos. Se ele ministra, ele está fazendo alguma coisa que é ilícita. Agora, é válida? Aí depende da situação, né? No caso, por exemplo, a igreja autoriza, por exemplo, um sacerdote, mesmo que deixou, né, o ministério, se casou. Num caso, por exemplo, de uma pessoa que está correndo risco de morte, ele pode confessar a pessoa e pode dar até unção dos enfermos. Num caso aí de extrema necessidade. Bom, pergunta da Mônica Miranda. Agora, eu quero dizer que eu não tenho conhecimento de padres e bispos da igreja que estão migrando para a Igreja Católica Brasileira. Isso aconteceu lá em 1940 e pouco, quando o bispo de Maura se separou da igreja, né, e fundou a Igreja Católica Brasileira. Mas hoje não tem notícia de alguém que esteja indo para lá. Mônica Miranda, quem foi Melquisedeque? Como ele se tornou rei? Melquisedeque foi um dos filhos de Noé? Não, não era filho de Noé. Melquisedeque é uma figura singular na Bíblia.
É uma figura que aparece sem genealogia. Por que eu falo sem genealogia? Porque a Bíblia, quando fala de um personagem, sempre ela fala filho de fulano, de fulano, de fulano, de fulano. Sempre a Bíblia traz a genealogia. Vocês podem notar que a Bíblia é toda cheia de genealogia. Por quê? Porque o povo judeu ele era muito cauteloso, né? Exatamente com a seriedade, né? Do registro histórico. Né? Porque o povo judeu ele tem essa história toda, que é a história da salvação. Agora, Melquisedeque não aparece lá nem pai, nem nada. Então, a igreja viu ali, né? E Abraão paga o dízimo a ele, né? E o pão e o vinho. Então, a igreja viu ali em Melquisedeque uma prefiguração de Jesus Cristo. Por isso que o Salmo depois vai dizer Jesus da ordem de Melquisedeque. Então, é uma figura estranha, rei de Salém, Salém era Jerusalém. Quem é Jesus? Jesus é o rei de Jerusalém. Jesus reinou em Jerusalém, ressuscitou em Jerusalém. Né? Então, Melquisedeque é uma figura, uma prefiguração do próprio Cristo. Cláudio, a metafísica é um dos sinais concretos da onipresença de Jesus em nossa vida. Cláudio, a metafísica é algo que está além da física. A palavra física quer dizer natureza, o natural. Meta está além da natureza. Então, nós podemos dizer alguma coisa sobrenatural. A presença de Cristo em nós é uma presença sobrenatural. Então, tudo aquilo que ultrapassa a natureza é metafísica. Tudo aquilo que é espiritual é metafísica. Entende? Claro que uma definição filosófica mais exata de metafísica vai além do que eu estou colocando aqui. Mas para você entender assim, né, vamos dizer de uma maneira mais simples, é assim. Né? Por exemplo, os racionalistas não aceitam a metafísica, ou seja, não aceitam aquilo que não tem explicação natural, racional, entendeu? Outra pessoa que pede para não ser identificada, ele fala no capítulo 28, de 7 até 20, né? É lá do livro de Samuel, né? Está escrito que Saul, enquanto era rei de Israel, foi na casa de uma cartomante e pediu que ela invocasse Saul, que já tinha morrido. Isso não era contra as leis de Deus? Sim, era contra as leis de Deus. É por isso, inclusive, que depois no livro das Crônicas, diz lá que Saul morreu por causa desse pecado. Era contra, sim. O que aconteceu é que o rei Saul, ele já estava assim, como que Deus já tinha tirado o reinado dele, porque já tinha feito muita coisa errada, e Samuel já tinha sagrado Davi como rei, né? Mas ele perseguia Davi tremendamente, né? E numa dessas batalhas que ele enfrentou, ele pediu ao profeta que consultasse a Deus para saber se ele ia vencer a batalha ou não. Os reis de Israel faziam isso. Só que o profeta não quis atender mais ele. Então, o que ele fez? Ele foi lá numa necromante, ou seja, uma pessoa que invoca os mortos, né? E a pitoniza lá, né? E pediu que ela invocasse Samuel, que já tinha morrido, para dizer se ele ia ter sucesso ou não na batalha, né? E Samuel apareceu. Diz a Bíblia que Samuel apareceu. Exatamente para ele que ele estava derrotado. Como explicar isso? Se era proibido pela lei fazer aquilo, mas Samuel apareceu. Bom, Dom Estevão Bittencourt, que é um teólogo muito conhecido, famoso, que já morreu, ele explica o seguinte, que Deus raramente pode autorizar a aparição de uma alma. Pode. Por exemplo, tem muitos santos que tiveram visões de almas de pessoas que já morreram,
aparecendo para que rezasse por ela, celebrasse missa por ela. Isso tem muito na história da igreja. Muitos santos tiveram isso. Então, Dom Estevão Bittencourt, na interpretação dele, teológica, ele acha que Deus permitiu que a alma de Saul aparecesse exatamente para dizer, a alma de Samuel aparecesse para dizer para Saul exatamente que ele estava errado e que iria perder naquela batalha. Inclusive, depois o livro das Crônicas diz que ele morreu por causa desse pecado dele. Então, era pecado, sim. Por isso que a igreja proíbe que a gente consulte os mortos, invoque os mortos, faça a invocação dos mortos. Certo? Está aí. Outra pessoa não identificar. Sou católica praticante, mas tenho uma filha de 34 anos que está morando com um rapaz. Ambos solteiros. Ele é ateu. Outra filha de 27 anos que vive com um namorado que é divorciado e já foi casado na igreja católica. E tem um filho de 23 anos que é homossexual. Fico preocupada com a salvação de suas almas e não sei o que fazer. O senhor acha que eles correm o risco de perderem suas almas? Bom, sabe, eu não gosto muito de falar sobre a pessoa perder a alma ou não perder a alma. Eu acompanho a prudência da igreja, que nunca citou o nome de uma pessoa que esteja condenada no inferno. Não quer dizer que a igreja diga que o inferno está vazio, não é isso. Mas a igreja, na prudência dela, acreditando na misericórdia de Deus, a igreja não se acha capacitada para dizer alguém está no inferno. Interessante que a igreja falou o nome de mais de 20 mil que estão no céu. Interessante, os canonizados. Bom, no caso aqui dos seus filhos, todos eles estão vivendo uma situação difícil. Você mesmo coloca aqui. Então, o que eu recomendo? Recomendo primeiro, você como mãe, mostre para eles a lei de Deus. Meu filho, minha filha, não brigue, não corte o relacionamento. Não, meu filho, a lei de Deus diz isso aqui, ó. Para você viver casado, para você viver junto, tem que ser casado. Senão, isso caracteriza adultério. Mostra para eles a lei de Deus. Entende? Mostra para a outra que é namorada, vive com o namorado, mesma coisa. Mostre a lei de Deus. Assim, carinhosamente. Esse que você diz que é homossexual, diga para ele, você é homossexual, você tem essa tendência homossexual, isso não é pecado. Agora, o que é pecado? De acordo com o catecismo, né, lá no parágrafo 2357, o pecado é você viver a prática homossexual. Entende? Então, você não viva a prática homossexual, porque isso ofende a Deus. E procure mostrar para eles o seguinte, sabe? Porque não adianta a gente chegar para os jovens e só dizer para o jovem, não pode porque Deus não quer. Não, tem que mostrar as razões. Entende? Mostre a razão seguinte, meu filho, Deus é bom pai. O pai, quando dá uma lei para um filho, o pai, quando dá um conselho para um filho, é porque o pai ama aquele filho. Quando o pai diz, não faça isso, não peque contra a castidade, não mate, não roube, é porque você vai ser infeliz se você fizer isso. Então, procure fazer com que ele sinta que na lei de Deus está a felicidade dele. Eu costumo dar um exemplo, né? Você compra um ventilador, você vai ligar o ventilador. Primeiro você olha se o ventilador é para ligar em 120 volts ou 220, 110, ligar em 110. Então você liga lá. Se alguém chegar e disser assim, não, eu vou ligar o ventilador no 220 porque eu quero ver ele funcionar mais forte, vai queimar o ventilador. Por que o projetista do ventilador, o engenheiro eletricista, mecânico, colocou lá para você obedecer? Para você não estragar a máquina. Deus é o nosso Criador. Ele sabe o que é bom para nós. Então, uma coisa que as pessoas têm que entender
é que não obedecer à lei de Deus é burrice. É burrice, é como o sujeito que pega um ventilador de 110 volts e liga em 220. Então, procure mostrar isso. Segundo, reze muito por eles. A vida inteira. Enquanto você estiver viva, reze por eles. Reze seu terço, sua comunhão, suas orações. Ofereça a Deus os seus sacrifícios por ele. Sabe, essa é uma receita que está cheia na história da igreja. Vou dar um só, que você já conhece, eu acho, Santa Mônica. Santo Agostinho era um moço, como diz o povo, da pá virada. Santo Agostinho já tinha um filho, né, o seu Adeodato, e ele era solteiro. E era maniqueísta, vivia numa heresia terrível, que era o maniqueísmo. Mas a mãe, 20 anos rezou por ele. Entrava na capela lá na cidade, diz que 3 vezes por dia, ele conta nas confissões, e rezava por ela. Que ele seja um bom cristão, que ele seja um bom cristão. Era só o que ela pedia. Mas olha, Deus deu um bom cristão, deu um padre, deu um bispo, deu um doutor da igreja, deu um santo. Ela só pedia uma coisinha, que ele seja um bom cristão. Veja a força da oração e da perseverança e da confiança e da humildade. Então reze com humildade, com confiança e com perseverança. É o que você, mãe, pode fazer pelos seus filhos. Além da conversa que eu já falei. Márcio Pessoa. A igreja já se pronunciou a respeito do pensamento dos raditrades, que defendem a ideia do sedevacantismo. Não, a igreja não aprova o sedevacantismo. O que é o sedevacantismo? É alguém que acha que a sede de Pedro está vazia. Tem pessoas aí que não aceitam o Papa Francisco como Papa legítimo. Então, a sede de Pedro está vazia, sede vacantista. Está vazia nada. O Papa Francisco é Papa legítimo. Legítimo, não é um antipapa. Na história da igreja, nós tivemos 37 antipapas, papas ilegítimos. Já tinha um papa legítimo, um grupo de cardeais se rebelava e elegia outro. Não, Francisco é papa legítimo. Então, existe o sede vacantista também, que se separaram da igreja, lá no Concílio Vaticano I, 1870, existe ainda hoje, né? Lá na Europa. Separaram, porque não aceitaram quando o concílio proclamou o dogma da infalibilidade do Papa, junto com o Papa Pio IX. Mas a igreja continuou tendo os papas normais. Depois de Pio IX teve Pio X, Pio XI, Pio XII, João XXIII, Bento XV, Bento XVI e até hoje. Né? Então, a igreja não tem nem que analisar isso, a igreja já analisou essa questão, né? Nunca ela foi sede vacante. Não tem isso. Maria Auxiliadora, se morrer é lucro, como diz São Paulo, se no lugar é o céu, se os santos ao vejam morrer, por que rezar pela saúde dos outros? Bem, a gente deve morrer sim, mas Deus primeiro tem uma missão para nós aqui nesse mundo. Não é? Deus quer que a gente tenha saúde, sim, tenha paz. Por que Jesus curou tantas pessoas? Agora, chegou um momento da morte para todo mundo. Mas esse momento da morte é um momento que só Deus sabe qual é o melhor para nós. Não é? Então, a igreja é a favor da saúde. Tanto é que você pega lá o livro do Eclesiástico, né? Capítulo 38, ele fala, você está doente? Está, então reze, chame o médico. E tome a medicação que o médico mandar. Porque tanto o médico quanto a medicação são graças de Deus. Então, Deus quer a gente saudável. Entende? Agora, quando a doença chega, quando a morte chega, então, o que a igreja quer? Que a gente aceite. Sem rebeldia, sem blasfêmia, oferecendo a Deus, né, o sofrimento. Santo Afonso de Ligório dizia que a morte,
a aceitação da morte é o último nosso ato de amor para com Deus. Aceitar a morte que Deus quiser nos dar. É o último ato de fazer a vontade de Deus. Ele fala que fazer a vontade de Deus é o princípio da santidade. Mas Deus quer a gente saudável, sim. Não é? Tá aí, rezamos tanto pelo Monsenhor Jonas, né? Quando ele estava lá em São Paulo, um mês internado, e ele voltou para casa, graças a Deus. Né? Pergunta da Maria Salete. É pecado mortal quando uma pessoa se encontra fraca com gripe e em tratamento de depressão, comer carne às sextas-feiras santas? Claro que não. Claro que não. Se a pessoa está doente, o jejum está suspenso. A igreja obriga o jejum na sexta-feira santa para quem está saudável, claro. Assim mesmo, aqui no Brasil, a pessoa pode trocar a abstinência de carne na sexta-feira santa por uma outra penitência. Eu não vou deixar de comer carne, mas eu vou rezar um terço, ou então eu vou fazer essa caridade, ou então eu vou à missa nessa sexta-feira. Aqui no Brasil está autorizado pelo Vaticano essa substituição. Agora, se a pessoa tem uma enfermidade, não tem nem dúvida sobre isso. Até o jejum obrigatório da quarta-feira de cinza e da sexta-feira santa, a pessoa que está doente está isenta dele. Sheila, tenho conhecimento e provas de que um ministro da Eucaristia da minha paróquia frequenta centro de candomblé. Estou pecando em não alertar ao pároco. Bom, primeiro, Sheila, você deve alertar a própria pessoa, conversar com o próprio ministro. Olha, você sabe que o católico não pode praticar espiritismo, candomblé, etc. Você sabe? Sei. Então deixa isso. Agora, se ele não deixar, aí você pode, como diz o Evangelho, chama mais uma ou duas pessoas e conversa com ele. Olha, você não pode ser ministro da Eucaristia vivendo assim. O que a igreja diz? Mateus 19. Se depois disso ele não te ouvir, então leve-o à igreja. Aí você pode levar ao pároco. E deixa com o pároco o problema. Ó, seu padre, eu alertei ele, fomos mais 2, 3 pessoas, não adianta, eu tenho prova disso, então eu queria pelo menos que o senhor saiba disso. E deixa o resto na mão do pároco, certo? Pergunta da Daiane Alberes. Qual a orientação da Santa Igreja quanto aos casais em que a esposa tem risco de morte caso engravide novamente? Tenho 3 filhos e o meu médico me disse que se eu engravidar novamente posso vir a óbito devido a complicações da última cesariana. Daiane, o que a igreja recomenda é o seguinte: fazer o controle da natalidade pelo método natural, Billings. É a única orientação que eu encontro nos manuais da igreja, catecismo, Código de Direito Canônico. Eu não posso dizer nada fora disso. Entende? Eu nem padre não sou, né? Então é o seguinte, eu me atenho ao que está nos documentos da igreja. Eu não encontro um documento da igreja que diz assim, olha, num caso como esse ou outro, a pessoa pode fazer uso de, não sei, pílula ou camisinha, você não encontra. Então, eu não posso falar aqui. Eu encontro o quê? Que, num caso desse, o casal pode usar o método natural, Billings. Então, essa é sempre a resposta que eu dou. Não posso dizer nada diferente disso. Não identificar. Quais são os motivos justos para que a igreja aceite a anulação de um casamento? Se um dos cônjuges não tem desejo sexual pelo parceiro, nunca o traiu e se recusa a fazer um tratamento para melhorar essa condição, fazendo somente sexo por obrigação, isso seria motivo justo para a anulação? É complicado. Por quê? Quando é que um matrimônio ele pode ser nulo? Quando teve um motivo que aconteceu antes do casamento,
que tornou o casamento inválido. Se o casamento foi válido, o que acontece depois não é motivo para nulidade do casamento. Por exemplo, o marido traiu a esposa depois de casado, é motivo para nulidade? Não é. Não é, a menos que ele tenha tido programado isso antes de casar. Vamos supor, você tinha uma amante antes de casar. Casou, né? O casamento foi válido, aceitou tudo direitinho e tal, mas ele não contou para a esposa e ele, depois de casado, volta a esse... Aí você já tem alguma coisa que aconteceu antes de casar. Agora, nesse caso aqui, se o marido deixou de ter relação sexual por algum problema de saúde ou não sei o quê, tem que se investigar qual é o motivo disso. Se isso já existia antes do casamento, a causa desse problema foi antes do casamento, e ele não contou para a esposa, isso pode ser indício de nulidade. Mas aí, olha, o que você tem que fazer é procurar o tribunal da igreja, contar tudo e deixar que o tribunal decida se o casamento foi nulo ou não. Tá bem? Meus amigos, vamos para o nosso intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Meus amigos e amigas, você está assistindo o programa Pergunte e Responderemos. Se você quiser mandar sua pergunta para nós, agora, dentro do possível, mande uma pergunta dentro da nossa fé católica, da nossa doutrina católica, porque às vezes chegam perguntas que não estão ligadas com a nossa fé católica, perguntas que são mais voltadas para a medicina, entende? Aí não é bem o objetivo do nosso programa, tá? Nosso objetivo é, dentro da nossa doutrina católica, a gente ajudar aqui na alguma dúvida, tá bem? Antes da gente continuar aqui, eu gostaria apenas de mostrar alguns livros, porque o livro faz muito bem para a gente, né? Não sei se você conhece a vida de São Bento, eu gosto muito de escrever a vida dos santos. São Bento foi um dos maiores santos, tanto é que ele é chamado de pai da Europa, né? Porque São Bento, ele, para vocês terem ideia, a congregação dele surgiu lá no século VI, ano 500 e pouco, né? Só para vocês terem ideia, a grandeza desse santo, eu vou dar um dado aqui. Olha que coisa impressionante, gente. A Ordem de São Bento já tinha dado à Igreja, até o século XIV, 24 papas, 200 cardeais, 7.000 arcebispos, 15.000 bispos, 1.500 santos canonizados e 37.000 mosteiros. Já pensou o que é isso? Isso eu tirei num livro de um um cardeal que já morreu, que escreveu um livro sobre a vida. É um cardeal que era beneditino, cardeal Schuster, que escreveu a vida de São Bento. É uma coisa impressionante. Vale a pena conhecer a vida de São Bento. Eu gosto de mostrar, né, especialmente próximo da festa dos santos. O segredo da Sagrada Eucaristia. O que é esse livro aqui? Esse livro fui eu que escrevi, mas aqui tem quase que nada meu. Existe um grande santo da igreja chamado São Pedro Julião Eymar, extraordinário, um amor à Eucaristia que eu nunca vi coisa igual. Ele escreveu 5 livros, 5 volumes, uma coleção, tudo sobre a Eucaristia. Eu fiz um resumo dos belíssimos ensinamentos dele e coloquei aqui. Por isso que eu chamei de segredo da Sagrada Eucaristia, porque tem coisa aqui que eu tenho certeza que muita gente não sabe. Esse homem, ele desce profundamente no mistério da Eucaristia. Bom, uma das coisas que eu, como você, gosto muito é de estudar a Bíblia. E as pessoas me pedem muito curso bíblico. E eu cheguei a gravar um curso bíblico em 100 horas, mas agora pediram para eu também fazer em forma de livro. Então, eu estou escrevendo, não gravando, uma coleção de livros sobre a Bíblia. Esse que está aqui na minha mão é o segundo, né, volume 2, livros históricos da Bíblia. E tem um primeiro volume que são os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Os livros históricos vêm em seguida. Josué,
né? O livro dos Reis, o livro das Crônicas, o livro de Samuel, o livro de Esdras, Neemias, Judite, Esther, Macabeus 1, Macabeus 2, livros que contam a história do povo judeu. E aí eu vou explicando, usando bons manuais de biblistas e exegetas, vou explicando o que a Bíblia ali vai trazendo para nós. Mesma coisa eu fiz nesse livro aqui, Passagens Difíceis dos Evangelhos. O que é esse livro aqui? Eu recebo muitas perguntas. Respondo mais de 100 perguntas por semana. E muitas perguntas vêm sobre o Evangelho. Professor, como é que eu interpreto essa fase do Evangelho? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então, eu fiz uma coletânea de todas essas dúvidas. Na verdade, eu li os 4 Evangelhos e fui pensando assim onde eu acho que as pessoas podiam ter mais dúvidas e escrevi esse livro, explicando quais as passagens difíceis dos Evangelhos. Entende? Usando o quê? Usando bons manuais que explicam o Evangelho. Não tirei da minha cabecinha, não. Eu tenho muito cuidado com isso, né? Eu tenho um manual assim de quase 1.500 páginas que eu trouxe lá de Navarra, na Espanha, dos padres do Opus Dei. Tem uma coleção chamada Comentários Bíblicos, são 3 volumes, que é da editora Loyola. Então, nesses bons manuais é que eu me baseio para explicar isso daí. Quero mostrar esse livro, que é do bispo Dom Carlos Lema Garcia, muito interessante. Internet e Evangelho. Ele liga as duas coisas com reflexões muito bonitas, muito profundas. Eu acho que é um livro que precisa ser conhecido, porque a internet não tem volta, vocês sabem, né? A internet veio para ficar. Agora, é preciso usar a internet corretamente, porque ela pode fazer bem, mas pode fazer mal, né? A gente sabe disso. Bom, por fim, não sei se você conhece o padre Gabriel Vilaverde, um padre da Bahia, novo, já esteve comigo na Escola da Fé uma vez. Ele escreveu esse livro muito bonito, A Adversária da Serpente. Nem precisa dizer a você quem é, né? Porque a foto já está mostrando ela esmagando a cabeça da serpente aqui, né? Olha, esse livro aqui é transformador. Padre Gabriel Vilaverde, ele está bem na mídia aí, aparece muito nas suas pregações. Fez um livro assim sintético sobre principalmente muitas revelações de Nossa Senhora em aparições aprovadas pela igreja, né? Que vale a pena a gente conhecer. Muito bem, vamos em frente aqui com as nossas perguntas. Olha, pergunta do Cláudio César. É correto que uma pessoa católica, numa conversa sobre religião, afirmar que espiritismo, macumba, candomblé, umbanda, etc., são coisas do demônio, ou trata-se de intolerância religiosa? Bom, veja, Cláudio, a igreja quer que haja a liberdade religiosa. Quer que cada um viva a sua crença com liberdade. Isto é que a gente chama de liberdade religiosa. Agora, você defender a sua religião, viver a sua religião e não querer viver outra, isso não é intolerância religiosa, isso aí é uma liberdade de culto. Agora, nós não podemos o quê? Inclusive, a lei diz que não pode ofender as outras religiões. Você pode dizer o seguinte, olha, espiritismo, macumba, candomblé, seixinoye, budismo, islamismo, não se compactua com a fé católica, não combina com a fé católica. Agora, a gente deve evitar ofender as pessoas, entendeu, de outras religiões, para não criar briga, não criar atrito. Se você puder, procure mostrar para a pessoa o que está errado na religião dele. Se ele aceita um diálogo, né? Tem muita gente que aceita, né? Então você fala, olha, por que a nossa fé católica não aceita isso aqui? Por causa disso. Entendeu? Eu acho que é melhor parar por aí do que você ficar colocando, né, acusações mais pesadas, que pode gerar até problema, né? Isso pode ferir, inclusive, até a questão da liberdade religiosa. Márcia, nós católicos temos a obrigação de converter pessoas de outras religiões. Como devemos compreender o ecumenismo? Bom, Jesus mandou
ir pelo mundo inteiro, pregar o evangelho a todas as criaturas. Entende? Então, Jesus manda. O que os missionários fizeram quando partiram para evangelizar os bárbaros? Os bárbaros eram todos pagãos, adoravam deuses falsos. Aqui na nossa América, no México, quando os missionários chegaram aqui, no século XVI, os franciscanos, os dominicanos, o que eles fizeram? Foram converter os astecas, os maias, os incas, que praticavam aquelas loucuras de sacrificar vidas e vidas e milhares de vidas humanas aos deuses. O que os missionários fizeram? Mostrar a eles que estava errado. Que deuses não existem, só tem um Deus. E aí, graças a Deus, com a ajuda das aparições de Nossa Senhora de Guadalupe, né, os missionários conseguiram batizar mais de 7 milhões de índios, né, no México, etc. Né? Então, esta é uma missão que a igreja deu, que Cristo deu para a igreja, ir pelo mundo inteiro, pregar o evangelho a todas as criaturas. Então, a igreja tem que pregar o evangelho para quem não é cristão, não é católico. Se a pessoa vai aceitar ou não, é outro problema. A igreja ensina o seguinte: a fé tem que ser proposta, não imposta. Houve um tempo, lá na Antiguidade, na Idade Média, época de Carlos Magno, que os reis católicos impunham o cristianismo e até com violência, certa violência, como foi no caso de Carlos Magno, e até expulsavam as pessoas que não eram católicos, né? Isso a igreja não quer. Era uma mentalidade antiga, dentro da cultura antiga, a gente entende. O homem é preso na sua cultura, os limites da cultura, né? Mas o que a igreja tem que pregar e converter, tem. O que os missionários fizeram? O que um São José de Anchieta fez aqui no Brasil? Evangelizou os índios, batizou os índios. Índios eram pagãos de outras religiões. E muitos missionários foram mortos por causa disso. Você pega, por exemplo, um São Bonifácio, foi martirizado na Alemanha porque ele pregava Jesus Cristo para aqueles povos ali, se não me engano, os saxões, e eles mataram, né? São Bonifácio, um grande missionário da igreja, porque ele pregava Jesus Cristo. E isso está acontecendo hoje no mundo ainda, cristãos lá na Ásia, né? Indonésia, Paquistão, estão sendo mortos porque pregam Jesus Cristo. Isso, se não houver isso, não existe o cristianismo. Se não houver a evangelização, não existe o cristianismo. E evangelizar é pregar Jesus Cristo. Não tem como você evangelizar sem pregar Jesus Cristo. Ok? Eu sei que há uma tendência perigosa, errada na igreja, que na época do Papa João Paulo II, ele colocou um documento sobre isso, uns missionários falsos, que vão para as missões e não querem falar de Jesus Cristo, não querem batizar, não. Quer apenas levar lá para o índio o bem-estar social, a vacina, o remédio, a cesta básica, mas deixa o índio lá na pagelança dele mesmo ali. Não, isso seria uma traição a Jesus Cristo, traição ao Evangelho. Ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho a todas as criaturas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Isso a igreja tem que fazer. Senão não é missão, senão não é missionário. Não identificar. Por que a prática sexual antes do casamento é prejudicial? Se ambos forem adultos e conscientes de seus atos, mesmo assim é errado? A pessoa que pergunta, pede para não se identificar. Veja, para a igreja, aí é uma questão de doutrina, questão de vontade de Deus, né? Para a igreja, o casamento se consuma no ato sexual, né? A pessoa se une, Cristo falou, não separe o homem o que Deus uniu, é Deus que une o casal. A partir daí, a igreja, iluminada pelo Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo, o Espírito da verdade, ela ensina que a vida sexual é só para depois do casamento.
Ok? Ah, mas isso não está assim tão claro na Bíblia, assim, assim, assim. Espera aí. Uma coisa fundamental de nós católicos entendermos é aquilo que Jesus disse na Santa Ceia para os apóstolos. João 16, 13. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Então, meus amigos, o que a igreja ensina é a verdade. Jesus disse, a verdade vos libertará. E o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, e São Paulo, quando escreve para Timóteo, 1 Timóteo 3,15, São Paulo diz assim, Timóteo, a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Você entendeu? A verdade está na igreja. Se a igreja ensina que a vida sexual é só para depois do casamento, é porque antes não é bom. Antes fere a lei de Deus. E o que fere a lei de Deus, ofende a Deus, não é bom para nós. De jeito nenhum. Será que alguém é melhor do que Deus? Será que alguém pode dar uma lei para nós melhor do que a lei de Deus? Hoje eu sinto muito questionamento desse tipo. Ah, mas não está explicitamente detalhado na Bíblia. O que Jesus falou para os apóstolos da Santa Ceia? João 16, 12. Eu ainda tenho muitas coisas para ensinar para vocês, mas vocês não estão preparados para compreender agora. Mas calma, eu vou embora, vou mandar outro Paráclito, o Espírito da verdade, que ensinar-vos-á toda a verdade. Gente, nós temos que deixar bem claro uma coisa. O católico é aquele que não duvida daquilo que a igreja ensina. Entendeu? Senão ele não é um católico verdadeiro. Por que é prejudicial? Todo pecado é prejudicial. São Paulo diz, o salário do pecado é a morte. A pessoa que vive uma vida sexual fora do casamento não tem a bênção de Deus. É isso. Entendeu? Sabe, gente, ou nós somos católicos de verdade, ou nós obedecemos a doutrina católica, ou a gente não é católico. A gente não pode se enganar, entendeu? A gente pode até se enganar, mas a gente não engana Deus. Quando o catecismo fala aqui, quem é católico? O catecismo fala, o católico é aquele que obedece ao Papa, obedece à igreja, obedece à doutrina da igreja. Está aí. Ok? Tem gente que não quer ser católico. Por que muita gente não quer ser católico? Ah, porque a igreja católica é muito exigente. É muito dura a lei de Deus. É sim. O Papa João Paulo II um dia falou para os bispos, para os jovens. Jovens, a lei de Cristo é árdua. É árdua sim. Viver a castidade, não roubar, não matar, não prostituir. É duro sim. Não beber, né? Não se embriagar. É duro. Mas o Papa disse, mas nunca decepciona. Nunca decepciona. Você nunca vai ser infeliz por você viver a lei de Deus. Muito bem, pergunta do Andrei Silva. O Papa Bento XVI, hoje emérito, ocupa alguma função institucional na igreja? Não. O Papa hoje ele é emérito. Ele pode escrever livro, ele pode... não sei, alguém ir lá se aconselhar com ele, mas função na igreja ele não tem mais. Mas claro que é altamente respeitado, né? Não só porque é um Papa emérito, mas pela capacidade dele, né? Qual a relação de Bento e Francisco? Ora, pelo que eu sei, uma relação ótima, né? O Papa Francisco, de vez em quando, vai lá conversar com ele, com o Papa Bento. Certamente eles trocam algumas ideias, né? Não tenho dúvida disso. Não identificar qual a importância da prática do silêncio para o cristão. Existe algo místico ou religioso em silenciar? O silêncio é muito importante. Não é para ficar aquele silêncio vazio. Ah, eu vou ficar aqui, né? Num zen aqui. Não é isso. O silêncio é para a pessoa ter contato com Deus. Entende?
Deus habita no nosso coração. É dogma de fé que quando a pessoa, né, está na graça de Deus, Deus habita no nosso coração. Fizeram até uma música, né? Deus habita no meu coração, Deus habita no meu coração. Belíssima essa música, altamente teológica, né? Agora, para você ouvir a voz de Deus, você tem que fazer silêncio. Pegar a Bíblia, meditar a Bíblia, ou então você meditar um fato da vida de Jesus. Eu vou meditar aqui a crucificação de Jesus. Meu Deus, Jesus na cruz, pregado por 3 pregos. Que dores imensas Jesus devia estar sentindo ali. Ali, ele falou 3 palavras antes de morrer. Meu Deus, por que me abandonaste? Pai, perdoai-lhes, não sabem o que fazem. E você ir no silêncio, você ir ruminando isso. Você pode até perguntar para Jesus, Jesus, como é que o Senhor aguentou tudo isso? Um dia eu perguntei para Jesus, na meditação, eu perguntei para Jesus, como é que o Senhor aguentou, Jesus? 3 horas pendurado por 3 pregos. Como é que o Senhor aguentou essa dor? Eu ouvi uma resposta dentro de mim. Sabe qual foi a resposta? Porque o meu amor aos homens era maior do que a dor que eu sentia. Porque o amor que eu tinha pela salvação de cada alma que eu criei era maior do que a dor que eu sentia. Por isso que eu aguentei. Você pode perguntar, mas isso é o silêncio, é um silêncio cheio. Entendeu? É um silêncio cheio. Né? Teve um médico, Dr. Nathanson, que teve a maior clínica abortiva nos Estados Unidos, em Nova York. Ele disse que ele, pessoalmente, chegou a fazer 5.000 abortos. Mas esse homem se converteu por causa do cardeal O'Connor, de Nova York, desses milagres. E ele passou o resto da vida dele combatendo o aborto. E ele fez um filme, The Silent Scream, O Grito do Silêncio. Ele filmou uma criança no útero da mãe sendo abortada. E a criança, né, recebendo ali um estilete para matar a criança. Claro, não tinha grito para ouvir nenhum. Então ele chamou o filme de The Silent Scream, O Grito do Silêncio. Então o silêncio ele tem que ser cheio, né? Cheio de meditação, cheio de contemplação, entendeu? Esse precisa sim. Quem não faz silêncio não ouve a voz de Deus. Ou quando você medita, por exemplo, na beleza da natureza, fica olhando um pássaro cantar, fica olhando para um aquário de peixes coloridos e fica pensando, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. Meu Deus, como o Senhor é poderoso. Criar uma criatura desta tão linda, tão bela, né? Sabe, tudo pode ser motivo para a gente silenciar, desde que haja uma meditação subjacente. Entendeu? É fundamental, sim. O que você acha que os monges, eremitas no deserto fazem o dia inteiro? Meditando no silêncio, sozinho. Né? Não identificar. Em 1 Coríntios 14, lemos que aquele que fala em língua estranha fala a Deus e não aos homens, e que ao falar em público deve interpretá-lo para a edificação da igreja. Caso não esteja intérprete, que fique calado. Uma oração em línguas, em sua interpretação, não estaria em discordância ao texto bíblico? Bom, eu não sou especialista nessa questão de dom de línguas. O que eu já vi na renovação carismática, bons sacerdotes dizer, é o seguinte, que há 2 tipos de oração em línguas, ou 2 tipos, talvez muito mais. Uma oração de línguas que é para mandar uma mensagem para a comunidade. Deus pode usar uma oração em língua para mandar uma mensagem. Então, aí tem que ter um intérprete, porque senão não adianta, né? Agora, há aquela oração em línguas que é só um louvor a Deus, que não é uma coisa para, não há mensagem para a comunidade, é um louvor. Então, às vezes, você sozinho está rezando, está louvando a Deus, às vezes você não tem mais palavras.
Então, o linguajar dos anjos, né, é um louvor que você não entende, você fala com Deus. São Paulo aqui, ele estava falando para os coríntios sobre uma reunião de oração. Se for uma oração de língua para interpretação, que alguém interprete, né? Elizabeth, eu não gosto de tatuagem, porém, devido a uma mastectomia, foi-me indicado como auxílio na reparação estética. Existe algum problema caso realize? Bom, eu acho que isso aí para mim significa algo tipo de não sei, uma cirurgia plástica, né? Se é para corrigir um defeito, aí é diferente, entendeu? E a mastectomia parece que é no seio, né? E o seio é uma coisa que não fica assim exposta, né? Então aí, menos ainda a gravidade em termos de tatuagem. Eu acho que a tatuagem que é condenada é a tatuagem no braço, nas pernas, etc. Tá certo? Muito bem. Temos aqui ainda a pergunta Berenice. Uma oração eficaz é aquela que segue ritos e roteiros já definidos? Quais as etapas para realizar uma boa oração? Não tem um padrão para a oração. Claro que é valiosíssimo a gente usar as orações da igreja. Eu, durante vários anos, pesquisei as orações dos 20 séculos, e até escrevi um livro, Orações de Todos os Tempos da Igreja, as ladainhas, as orações dos santos, as orações escritas pelos santos. É uma coisa, eu gosto muito. Rezar uma oração que Dom Bosco escreveu, Santo Afonso de Ligório escreveu, porque esses santos eles sabiam rezar. Então, a gente aproveitar esta oração deles é belíssimo, é muito bom. Agora, a gente precisa também ter a nossa oração. Eu e Deus, o que eu preciso dizer para Deus? Senhor, eu estou com uma dor de cabeça tremenda, meu Senhor, meu filho assim, 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 meu marido, meu negócio, meu pecado, sabe? Não tem como a gente não ter a nossa oração com Deus. Oração pode ser de intercessão, pode ser de louvor, pode ser de reparação dos pecados, né? Enfim, 2 tipos de oração. Você pode rezar um terço, que é uma oração já formal, e você pode ter a sua oração espontânea. Tá bem? Meus amigos, chegamos ao final da nossa conversa por hoje. Deus os abençoe profundamente. Até o nosso próximo encontro.